Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeo rapidinho aqui, saiu no dia, acho que 27 ou 20, 27, mas deve ter publicado no dia 28, e aqui saiu o vídeo do TRBL aqui no meu canal, e eu vi que um dos inscritos comentou que tinha definido a questão dos Correios, eu não tinha visto, mas de fato, foi publicado esse fato relevante aqui, notificação dos Correios sobre a abertura de processo administrativo. Como vocês lembram, isso já tinha acontecido, o Correio já tinha avisado do abertura do processo de rescisão unilateral, e eles falaram, ó, dia 24 de março, o fundo recebeu, né? Primeiro o fundo ele apresentou uma defesa sobre essa questão dessa rescisão, e que o locatário, né, no caso os Correios, de forma lateral, decidiu pela rescisão antecipada do contrato dia 24 de março, ou seja, nessa semana aí, estabelecendo um prazo para desocupação do empreendimento até dia 18 de agosto. Ou seja, aí mais abril, maio, junho, julho, agosto, mais 5 meses aí para sair. Desconsiderando todos os fatos de descumprimento e obrigações contratuais por parte do locatário. Aí que o fundo vai apresentar um novo recurso durante de um prazo de 5 dias úteis, e isso não tem nada a ver com tudo que o fundo vem fazendo para a busca pelo que ele entende ser o que ele tem que receber. Eles até falam, o processo administrativo não substitui a estratégia definida pela administradora e gestoras de acionar judicialmente o locatário para cumprimento das obrigações contratuais, tais como o pagamento dos aluguéis devido até a devolução do imóvel e multa rescisória pela rescisão antecipada do contrato de locação. Lembrando sempre, pessoal, que o entendimento do fundo o fato dele já estar liberado, o galpão estar liberado 99%, já seria, já não teria mais aquela questão do fundo do inquilino não poder mais ocupar o imóvel, e em tese o contrato deveria estar ocorrendo. E por isso, com a rescisão, uma quebra de contrato, os Correios teriam que pagar toda a multa rescisória de um contrato atípico. E aqui, pessoal, um ponto importante da gente bater é algo que já era meio previsível que ia acontecer, mas agora as gestoras vão precisar, agora de fato já temos uma posição quanto à saída dos Correios, quando isso vai acontecer, dia 18 de agosto. Esse galpão, pessoal, como vocês sabem, que eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas vocês pegaram os vídeos anteriores, dá para pegar isso facilmente. É um galpão muito bem, com padrão construtivo muito bom. Ele se eu não me engano, ele é AAA esse galpão. Só que aquele galpão com aqueles docks, né, de entrada de caminhão, principalmente para os caminhões dos Correios pararem para poder fazer o transporte. E aí, pessoal, eu peguei um Excel aqui só para a gente fazer, porque assim é difícil a gente saber o quanto que era o preço de aluguel. O que a gente sabe é que, fazendo uma média aí da receita que os Correios, em relação à receita imobiliária do fundo, eu peguei pelo relatório gerencial, quando os Correios ainda estavam pagando. E a receita, a porcentagem de receita dos Correios em relação ao total era de 45%. Então dava mais ou menos por mês, os Correios pagavam 2,5 milhões. Então eu já tinha feito essas contas, mas eu estou fazendo de novo aqui, só para a gente tentar entender qual será a dificuldade que o TRBL vai ter em relação a esse imóvel. Pessoal, da área que o fundo tem, ele coloca lá no relatório, se a gente for pegar aqui, no relatório gerencial, eu não estou com o relatório gerencial aqui aberto, deixa eu abrir ele aqui, só para vocês verem. No relatório gerencial, pessoal, ele mostra que esse imóvel ele tem 121 mil metros quadrados, se eu não me engano aqui, ó, 121.749, representa 45% da receita. Só que, pegando o histórico dele, até para a gente poder levantar os dados direitinho, eu peguei aqui, quando o fundo comprou esse imóvel ele tinha 57 mil metros de área construída e 65 mil metros de estacionamento, mais uma área que ele seria incorporado posteriormente. Então, pessoal, não dá para a gente pegar e dividir o preço de locação que o fundo está, essa receita de locação que o fundo recebe, pela área total, porque senão daria R$ 20 um metro quadrado, e não é isso, porque o fundo ele tem uma parte, eu peguei sobre a área construída e sobre a área de estacionamento. Então, pessoal, assim, é algo difícil da gente visualizar o quanto de fato é o preço de locação que os Correios pagam. Mas assim, se for pegar em relação somente a parte de área construída, daria R$ 44 um metro quadrado. Se fosse usar o preço da área de estacionamento, daria R$ 38 um metro quadrado. Se a gente somasse tudo, somando aqui, daria o 122.
Só pegar aqui que ele não tá puxando H10. H10. Daria 20 reais o metro quadrado. Mas não é isso que os Correios pagam de locação. Provavelmente, pessoal, deve estar algo aqui, mais ou menos, ou até um pouco mais baixo, uns 30. Se a gente for pensar em 30 reais o metro quadrado ou 35 reais o metro quadrado, é difícil da gente saber. Obviamente é mais do que 20 reais o metro quadrado. Aí, pessoal, eu peguei lá na Coilers, porque o Clube FI ele não tá com esse documento aqui. Eu peguei lá na Coilers, pessoal, os dados de locação, de preço de locação do quarto tri. E se a gente for pegar aqui a média de Mato Grosso, de Minas Gerais, tá aqui, ó, R$ 28 o metro quadrado. Então, supondo que o fundo ele esteja alugando para os Correios nessa base de R$ 30 o metro quadrado, talvez não seja tão difícil. E aqui a gente está falando de uma média, né? A gente está falando de uma média de Minas Gerais. Eu não tenho Belo Horizonte aqui. Se alguém souber qual que é a média de locação por metro quadrado de galpão logístico nesse patamar, e ainda falando o seguinte, aqui nessa pesquisa, a gente não está falando de... tá falando de uma média, não tá falando de galpão AAA como é esse o de Contagem. Se alguém souber preço mais atualizado, coloca aqui nos comentários. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, não tá muito fora do que os Correios pagam hoje em termos do que o fundo precisa buscar agora de contrato de locação. A questão é a velocidade que isso tem que ser feito. O fundo tem que fazer isso muito rápido, porque a gente não pode esquecer que além do pagamento da receita de locação em si, que obviamente reduz o rendimento, ainda tem um CRI amarrado a isso. Ainda tem a despesa financeira que é paga com base nessa receita de locação. Então, assim, é algo que o fundo agora, ele precisa o mais rápido possível correr atrás disso. Porque, pessoal, assim, seria ingenuidade a gente achar que vai dar tudo certo e os Correios iriam ocupar esse imóvel. Eu só acho que agora o TRBL, a gestora, ela vai ter que mostrar muita eficiência para alugar esse galpão, que é um galpão muito bom, porém ele é um galpão para esse tipo de operação. E se a gente for ver, tem várias e-commerces aí que podem alugar um galpão desse. A questão é saber quem é que vai alugar e se o fundo vai conseguir um contrato de locação suficientemente para poder restaurar essa renda. Mas assim, o que a gente tem que entender é, o prioritário na minha visão é o pagamento da despesa do CRI. Então, se o fundo conseguir uma receita de locação que seja suficiente para isso, o que vier acima disso é lucro. É claro que a gente está falando de um baita de um galpão imobiliário, mas no primeiro momento eu acho que o fundo tem que ter isso em mente também, em achar algum inquilino que a receita de locação seja plausível, seja suficiente para pagar a despesa financeira e, claro, aumentar a receita do fundo. Mas você, cotista, já tem em mente que, vocês viram no vídeo do TRBL, que provavelmente até o final do ano o fundo vai manter esse rendimento. Pelo menos o meio semestre ele vai, por causa do não recorrente, mas ele tem mais uma parcela para receber. Mas é certo que para 2026, se não tiver nada resolvido sobre isso, o fundo vai cair drasticamente, né, a receita, o valor que o fundo tem a pagar de rendimento. Então, você, cotista, tem que ter muita ciência disso. Beleza, pessoal? Então, vídeo rapidinho aí para esse domingão. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço.